Bom dia, queridos irmãos, nesta quarta-feira, dia 3 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Salmo 24, 25, versículos de 8 a 18. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor. Todos os versículos que hoje meditamos são um grande consolo para a nossa vida, mas queremos nos concentrar no versículo 15. Meus olhos estão fitos no Senhor. Quem olha para o Senhor recebe o olhar amoroso de Deus para com ele. Viver olhos nos olhos em Jesus significa receber continuamente o rio de luz que emana de Jesus, e é difícil cair para quem mantém os olhos fixos em Jesus. Vice-versa, quem se distrai logo tropeça e cai. Muitas vezes a queda não é causada pela fraqueza, mas do tirar os olhos de Jesus. A tentação vem, mas quem não corta a cabeça dela em 5 segundos já está morto. Quem olha para a tentação, ao invés de olhar para Jesus, receberá a sua picada mortal. Precisa não olhar, não dialogar com a serpente nunca. Precisa reconduzir nossos olhos para Jesus em poucos segundos. Salmo 25. Bom e reto é o Senhor, por isso indica aos pecadores o caminho certo. Guia os humildes na sua justiça, aos pobres ensina seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são amor e verdade para quem observa a sua aliança e seus preceitos. Por teu nome, Senhor, perdoa meu pecado, por maior que seja. Qual é o homem que teme ao Senhor? O Senhor indica-lhe o caminho a seguir. Ele viverá feliz, sua descendência possuirá a terra. O Senhor se faz íntimo de quem o teme, dá-lhe a conhecer sua aliança. Tenho os olhos fixos no Senhor, pois lhe livra do laço o meu pé. Volta-te para mim, Senhor, e tem misericórdia, porque sou só e infeliz. Alivia as angústias do meu coração, livra-me das aflições. Vê minha miséria e minha pena, e perdoa todos os meus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Manter os olhos fixos em Deus. Meus olhos estão sempre fitos no Senhor, pois Ele livra do laço o meu pé. A maioria de nós, irmãos, tem grandes ideais no seu coração. Foi o próprio Deus que os colocou. Temos grandes desejos, de verdade. Quando louvamos, quando rezamos, quando nos entregamos na adoração, somos sinceros de verdade. Mas então, por que caímos? Por que esfriamos? Por que traímos e pecamos? Por que nos deixamos cair e desanimar? Irmãos, a resposta não é porque somos fracos, porque nós somos sempre os mesmos, seja quando fazemos coisas boas, seja quando fazemos coisas ruins. Quem diz a carne é fraca, diz uma coisa certa. Mas por que essa carne fraca às vezes faz coisas boas, de santidade, e às vezes se deixa cair no abismo do pecado? Entende, irmãos? É inútil se esconder atrás do famoso não consigo. Você é sempre o mesmo, um vermezinho fraco. O que faz a diferença é o teu olhar. Se você coloca os olhos fixos em Jesus, será muito difícil cair. E se cair logo você se levanta pela força que Jesus te dá. O segredo da caminhada não são teus músculos ou a academia espiritual
e nem a meditação transcendental, mas os teus olhos fitos em Jesus. Irmãos, sempre o pecado começa dentro de uma pessoa quando ela tira os olhos de Deus. Por exemplo, pense na tragédia do pecado original. Adão e Eva tiraram os olhos do Deus que os havia criado com carinho e começaram a observar o fruto da árvore do bem e do mal. Iniciaram a dialogar com a serpente, ao invés de dialogar com Deus. E qual foi o resultado disso? Foi a queda, a terrível, histórica, mortal queda de todos nós. Pense um pouco no pecado de Davi com Betsabeia. Davi se deixou vencer pela preguiça. Ao invés de estar com os outros no combate, na dura batalha, ficou descansando à tarde no seu quarto. Os seus olhos se afastaram da vontade de Deus e começaram a enxergar uma mulher formosa. Daqui ao pecado são 2 palitos. Ou os teus olhos estão fixos em Deus, concentrados com todas as forças em Deus, ou eles serão canais de pecado em qualquer lugar onde se apoiem. O nosso olho pode se saciar somente em Deus, irmãos. Se ele se apoiar em algo humano, inicia o desejo doentio e a cobiça. Os olhos passam a adorar o que estão vendo. Aliás, enxergam nesse objeto algo que ele não tem. Transformam esse objeto no seu Deus e buscam de forma doentia algo que nunca encontrarão, porque nenhum objeto humano pode dar o que Deus te dá. Veja, por exemplo, se você esmorece o seu olhar em Deus e começa a olhar um carro bonito, uma casa bonita, uma vida de riquezas, ainda mais claro, se você, ao invés de colocar os olhos na Bíblia, os coloca em um filme pornô ou violento ou vazio, como você pensa de receber a força de Deus? É inútil você depois chorar e dizer a carne é fraca. Não, a questão não é essa. A questão é que eu fui tonto e olhei mais para o abismo do que para o caminho. Se eu conseguir falar com o salmista, tenho os olhos fixos no Senhor, pois se Ele livra do laço o meu pé, então eu não vou cair. Firme, bem firme permanecerá o meu coração e a minha escolha de Deus. Existe um retiro para adolescentes antes de alcançar a idade do Yeshua que tem uma dinâmica muito bonita. Se trata de atravessar uma piscina cheia de água, caminhando sobre uma viga larga poucos centímetros. Do outro lado da piscina está uma pessoa de veste branca que representa Jesus. É claro que os adolescentes têm medo, mas aqueles que mantêm os olhos fitos em Jesus e não olham para a água que está embaixo dos pés, conseguem caminhar sobre esta estreita viga e alcançam o outro lado. Aqueles que, pelo contrário, olham para baixo, começam a se assustar com a água e caem fatalmente na piscina. Irmãos, mais ou menos é assim que acontece na nossa vida. Quando nós conseguimos manter os nossos olhos fixos em Jesus, não temos medo de atravessar nenhuma tempestade e nenhum perigo. Mas se tirarmos os olhos de Jesus, então até uma brisa leve nos assusta e caímos. Como, portanto, manter os olhos fixos em Jesus? Em primeiro lugar, fechando-os a tudo o que não é Jesus. Precisa querer não olhar para baixo. Precisa se cuidar um pouco. É inútil querer caminhar com Deus e apoiar os olhos sobre o que não é Deus, ou ficar adorando e cobiçando algo que não merece.
Faça, portanto, limpeza de toda a revista equívoca que tem na sua casa. Faça limpeza de todo o link de site estúpido que tem no seu computador. Coloque seu computador em lugar visível, de tal forma que qualquer pessoa possa te ver. Elimine a televisão do seu quarto. Não seja tonto e se cuide. Não diga, tanto eu sou forte, eu não sou uma criança, não. Sempre haja de forma tal de não se envergonhar publicamente de tudo o que você faz. Para nós mulheres é importante observar o armário, fazer uma boa limpeza, tirar toda a roupa curta, transparente, roupa apertada que cola e marca o corpo. Você sabe, essas coisas não são de Deus, são coisas que não levam você a Deus e nem quem te olha a Deus. Enfim, sobretudo, cultive seu olhar para Deus. Em primeiro lugar, dando espaço devido à oração, o terço de manhã, pode até ser enquanto você vai trabalhar ou para a escola, a escuta e a meditação do diário espiritual, o propósito e a partilha dele no seu grupo WhatsApp, no seu grupo de irmãos e amigos, e, se possível, um momento de adoração durante o dia, a participação da Santa Missa, a leitura de um bom livro. Estas são as coisas que te fazem abrir os olhos e te fazem caminhar com Deus. Queridos irmãos e irmãs, queremos aconselhar um exercício muito simples e eficaz para endireitar a própria cabeça e colocar os olhos em Deus. Ler 2 capítulos da Bíblia por dia, todo santo dia, iniciando pelo Novo Testamento. Riscar sem medo a Bíblia. Use uma caneta azul para riscar, grifar tudo aquilo que fala dos homens, tudo aquilo que atinge o seu coração, que te chama a atenção e que fala dos homens. Com uma caneta vermelha, sublinhe tudo o que fala de Deus, que toca o meu coração. Não se preocupe se você não entende tudo. É caminhando que se abre caminho. Aos poucos você vai começar a entender. Depois, no final da leitura, você escolhe a frase que mais te atingiu, que mais tocou o seu coração naquela página que você está lendo, e a escreva no cabeçalho da página, no alto. Assim, um dia será muito fácil encontrá-la e você se lembrar dela. Essa é uma forma para nunca tirar os olhos de Deus, e você experimentará a sua força em cada minuto. Portanto, vamos em frente, com força e coragem, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus. E com estes conselhos pequenos, desejamos um dia feliz, cheio de paz e de alegria a todos. Paz e alegria a todos.